E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui outra vez, com muita felicidade e adorando o grupo. Espero que vocês estejam gostando também. O intuito do grupo, mais uma vez aqui eu quero ratificar que eu não tenho a verdade absoluta e espero que todo mundo pense da mesma forma que eu. Aqui o intuito é agregar mais valor a ambas profissões, fisioterapia e educação física, e com isso melhorar tecnicamente através de informação com bastante conteúdo, bastante qualidade e melhorar o nosso conhecimento. Lembrando que conhecimento tem uma inerência prática. Estou jogando informações para vocês, vocês vão jogar informações para mim. Se eu não praticar essa informação que está sendo inserida para mim, está sendo jogada para mim e para vocês, isso não se converte em conhecimento. Então, tem um ditado, ou você usa ou você perde. Se eu não usar essa informação, isso vai ser esquecido ao longo do tempo. E não vai ser mais conhecimento. Vai ser simplesmente a informação que você teve. Hoje, então, eu quero conversar com vocês sobre alongamento estático. É um assunto bem controverso, não é, pessoal? Então, hoje aqui eu quero desmitificar esse assunto. Falar alguns aspectos que são mitos e outros aspectos que são verdade. Só que tudo baseado em ciência. Eu escolhi um artigo. O título do artigo é O efeito do alongamento estático, aquecimento com mini bands, aquecimento com medicine ball e um leve aquecimento por jogging nos testes comuns de capacidade atlética. Então, eles quiseram correlacionar todos os efeitos agudos de vários métodos de aquecimento. Lembrando que aquecimento não é um pedacinho só, isso na verdade são vários, é um pedacinho do aquecimento, da proposta do aquecimento mais global assim. Aqui está levando em consideração simplesmente um aspecto, mas não é o nosso papo hoje. Então, questionamento. Será que o alongamento estático ele afeta negativamente, de forma aguda, a produção de força e potência? Como que foi feito o estudo? Eu vou pautar somente a parte do alongamento estático. Então, para cada músculo que estava sendo desenvolvido, principalmente o que eu quero levar em consideração aqui, eu quero que vocês prestem atenção, é o tempo de sustentação, 15 segundos, tá? Esse artigo é de 2020, bem atual. Já eu vou mostrar um contínuo, que é muito legal isso também. Então, 15 segundos. Beleza. 15 segundos, nesse estudo eles perceberam que o quê? Que o alongamento não tem efeito deletério à performance, ou talvez tenha algum efeito trivial, quando a gente pensa em produção de força e potência. Tá? Então, qual é a resposta? A resposta é depende. Mas Felipe, depende de quê? Depende de quem, principalmente. E depende de quando também. Então, quem? Quem é o indivíduo que você vai estar querendo fazer esse tipo de alongamento? Será que ele precisa fazer esse alongamento? Então vamos supor que ele precise de fazer um alongamento e ele não seja atleta. Ok, faça. Porém, os estudos demonstram que esse alongamento precisa ter menos, ele precisa ser sustentado por menos do que 60 segundos. Caso contrário, os efeitos são significativamente negativos. Se a gente estiver lidando com um atleta, por exemplo, a gente sabe que mínimas coisas em atletas são levadas em consideração e pode diferenciar o campeão do segundo colocado. Se eu penso que minimamente eu posso causar efeitos deletérios na produção de força e potência, para os indivíduos que eu quero inserir, se eles estiverem inseridos dentro de um contexto de alto rendimento, a resposta é sim. Sim, eu não devo colocar esse tipo de trabalho previamente ao esporte ou previamente à sessão de treino. Mas se o meu público é aquele público geral, que busca qualidade de vida, por mais que a gente também busque inserir no contexto produção de força, esse efeito deletério não é significativo. Porque não vai dizer que meu cliente vai ou não alcançar determinado tipo de força naquele exercício.
Então, eu posso inserir esse contexto para o meu cliente, que é público geral, que busca simplesmente qualidade de vida. Olha que legal essa parte aqui. Então é uma linha do tempo, isso é muito legal, uma linha do tempo da mentalidade controversa sobre os efeitos agudos do alongamento estático no desempenho de força e potência. Entre a Guerra Mundial e o final dos anos 90, olha como era. Então as principais conclusões dos estudos. Isso aqui é um compilado de estudos. Revisão sistemática. Então, principais conclusões. O alongamento estático ele induz melhorias no desempenho atlético. O alongamento estático melhora a flexibilidade. Melhora a flexibilidade, isso é bem óbvio. Todo mundo já sabe disso aí. Recomendações práticas. O alongamento estático deve ser incluído como parte integrante do programa de aquecimento. Guardem aí. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, até final dos anos 90. Aí a gente vai entre final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Olha como é que era. O alongamento estático induz declínios agudos e transitórios em força e potência. Está escrito errado aí. Recomendações práticas. O alongamento estático não deve ser usado. Considere alongamento dinâmico. Oxi, e agora? Tá bem aí, bem atual, anos 2000. E ainda existem pessoas que falam que isso acontece. Só que a gente precisa entender em que contexto que isso acontece, que eu falei anteriormente. Quem são os indivíduos que eu quero colocar em pauta o alongamento estático? Esses indivíduos, eles precisam ser inseridos nesse contexto? São respostas que você, enquanto treinador ou fisioterapeuta, irá responder. Início dos anos 2000, atualmente. Principais conclusões. O alongamento estático com duração menor do que 60 segundos, como eu falei, para o grupo muscular, causa efeitos triviais ou não negativos na produção de força e potência. É nesse detalhe que eu estava querendo chegar. Então, se o meu cliente não é atleta e não tem como fim competição, utilizo tranquilaço, menor do que 60 segundos. Isso, se eu estiver falando previamente ao esforço, previamente à sessão de treino, previamente à minha parte clínica na fisioterapia. Ou então, desculpa, se a minha sessão inteira for de flexibilidade, então vou utilizar do alongamento como estratégia de melhorar a capacidade de flexibilidade, não tem problema, é o seu treino todo, então não vai ter problema nenhum. O alongamento estático como par de aquecimento aumenta a flexibilidade e pode contribuir para diminuir o risco de lesões. Pode contribuir. Quando a gente fala em lesão é uma coisa muito complexa, não linear e caótica. Então existem fatores biológicos, psicológicos e sociológicos ou sociais associados à lesão. Então a gente achar que uma coisa pode mudar um contexto gigantesco é querer demais. As recomendações práticas. O alongamento estático deve ser usado como um componente fundamental de aquecimento antes da participação em esportes recreativos. Ponto. Final. O que eu quero que vocês... O que eu quis que ficasse de lição para vocês aqui? E um lembrete, na verdade, para todos nós. Todos nós que estudamos, lidamos e vivemos as ciências da saúde. Então, saúde é uma coisa não exata, ela sofre mutações diárias e por isso a gente deve ficar bastante atento às mudanças e nos mantermos sempre atualizados. Até porque a gente lida com ciência. Ciência muda todo dia. Então, pessoal, fiquem ligados. A gente que lida com ciência, com movimento, temos que estar sempre nos atualizando. Isso é muito importante. A gente tem que se atualizar. Não pode. Mais uma vez eu quero frisar, juntos nós somos mais fortes. Pessoal, muito obrigado pela confiança e pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado. E discutiremos. Beleza? Beijão.